Antes da pandemia, o Brasil tinha o primeiro lugar em prevalência dos transtornos ansiosos e o terceiro lugar em transtornos depressivos. Esta é a matéria do Jornal da USP, que foi publicado em 4 de agosto de 2022 e que traz para nós o quadro da saúde mental dos brasileiros. E esse quadro não é nada bom. O Brasil não é o país mais populoso, mas está em primeiro lugar na prevalência dos transtornos ansiosos e o terceiro lugar em transtornos depressivos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental em 2019. Este é um dado preocupante porque no mundo temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, sendo que desses 8 bilhões, 1 bilhão tem algum transtorno mental. O aumento no número de brasileiros com transtornos mentais revela uma segunda pandemia vivida pela população. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS, o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Ou seja, 20 anos depois, estamos 2 vezes mais doentes mentalmente do que antes, sendo que durante esse período, mais drogas para tratar ansiedade, para tratar depressão foram produzidas e mais conhecimento se obteve das doenças mentais e de como tratá-las. A duplicação neste número de mortes no pós-pandemia levanta preocupações com a condição psicológica dos brasileiros. As principais doenças mentais. A doença mental mais comum é a ansiedade. O ansioso é aquele que tem muita pressa para alcançar os seus objetivos, para ter aquilo que ele deseja. O ansioso quer tudo para ontem. Outra doença em que o Brasil está no topo é a depressão, que de certa forma não tem as mesmas características da ansiedade, já que o depressivo ele é uma pessoa que tem como característica principal o desânimo. A vida não tem muito sentido para o depressivo. Mas a mais temida de todas as doenças, sem dúvida alguma, é a doença de Alzheimer. As doenças demenciais são terríveis porque ela faz com que a pessoa morra enquanto está viva. A pessoa não se lembra dos amigos, dos filhos e, em casos mais graves, até mesmo daquelas pessoas que convivem com ele o tempo todo, como a própria esposa ou o esposo. Quais são as causas das doenças mentais? A doença mental pode ter fundo genético. Há pessoas que têm genes que podem se expressar e manifestar a doença demencial mais cedo. Mas o bom é saber que existem estilos de vida que podem impedir a expressão gênica. Há também, entre os portadores das doenças demenciais, o acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína está aumentada no cérebro das pessoas que são portadoras de Alzheimer. Ela forma um emaranhado entre os neurônios, impedindo a comunicação desses neurônios, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de se lembrar, dificuldade de raciocinar. Não se sabe ainda por que essa proteína ela se acumula no cérebro, mas a realidade é que em 40% dos portadores da doença de Alzheimer, esta proteína está aumentada. Outra causa que predispõe o aparecimento mais cedo da doença demencial é a hipertensão arterial. Este é um problema porque muitas pessoas têm a pressão alta e não sabem que têm, ou algumas são negligentes no tratamento, no controle da hipertensão arterial. Há pessoas que só tomam o medicamento para a pressão arterial quando sentem algum desconforto e, ao mensurar a pressão, descobre que a pressão está alta. A pressão alta é caracterizada quando a pressão sistólica está acima de 14 e a diastólica acima de 9
em pessoas que não estão fazendo uso de medicamentos, sendo que, para quem faz uso de medicamento, o ideal é que essa pressão não esteja acima de 12/8. Aliás, se você medir sua pressão e ela estiver 12/8, você já é um pré-hipertenso. Não deve tomar medicamentos ainda, mas já deve vigiar para que a sua pressão não comece a operar em um nível mais alto. Já é o sinal de que você já deve reduzir o sal na alimentação, praticar atividades físicas, ou seja, já é o primeiro sinal vermelho para que você possa se preocupar, manter a sua pressão arterial em níveis adequados. Outra causa da doença mental é níveis elevados de açúcar no sangue. Normalmente é considerado normal em jejum os níveis glicêmicos estarem em torno de 70 a 100 e após uma refeição até 160. É considerado um nível normal. Contudo, quando os níveis de açúcar sanguíneo começam a operar em níveis elevados, eles podem trazer alguns problemas para o nosso cérebro. Por exemplo, quando consumimos alimentos de alto índice glicêmico e uma grande quantidade de açúcar chega na corrente sanguínea, o pâncreas libera uma quantidade maior de insulina para retirar esse excesso de açúcar que está no sangue para as células. Só que esse excesso de insulina produzido leva a uma baixa brusca do nível sanguíneo de açúcar no sangue. E quando isso acontece, nós somos tomados de um mau humor terrível, porque o cérebro ele usa primariamente como combustível a glicose. O cérebro ele está operando bem quando o nível de glicose está em torno de 80. Uma queda brusca do nível de açúcar sanguíneo leva a uma depressão cerebral. Isto pode explicar o fato de crianças, quando comem algum doce, elas ficam extremamente felizes, mas algum tempo depois, quando o nível de açúcar sanguíneo baixa demasiadamente, elas ficam irritadas, ficam nervosas por conta desse fenômeno que ocorre. Outra causa das doenças mentais é a obesidade. Hoje existe uma síndrome que é a diabesidade, onde junto com a obesidade a pessoa também tem diabetes. Esse tipo de situação leva a uma glicação aumentada de proteínas. E essa glicação aumentada faz com que uma proteína que até então era funcional deixe de ser funcional. Entre essas proteínas, a principal, a mais afetada, é a hemoglobina, que é a proteína responsável por dar aquela cor vermelha ao nosso sangue, mas além disso ela serve para fixar o oxigênio nas hemácias. E como nós já sabemos, o cérebro é o órgão do corpo mais metabolicamente ativo depois do fígado. 25% de todo o oxigênio consumido pelo organismo é consumido pelo cérebro, sendo que o cérebro representa apenas 2% do nosso corpo. Isso ocorre porque o cérebro é um órgão metabolicamente muito ativo, superativo. Isto quer dizer que uma glicação de proteínas que ocorre quando excesso de açúcar chega no nosso sangue irá contribuir para um suprimento deficiente de oxigênio e isso vai levar a perturbações a níveis cerebrais, cansaço mental, pouca disposição, lerdeza e até mesmo acidentes podem ocorrer por conta dessa hipooxigenação cerebral que ocorre por conta da glicação da hemoglobina e um suprimento deficiente de oxigênio no cérebro. Então é muito importante que se adote uma dieta onde o açúcar chegue de forma lenta no cérebro, mantenha o suprimento constante de glicose, mas sem os picos de glicose que trazem esse problema, ou seja, uma liberação excessiva de insulina por parte do pâncreas leva a uma queda brusca nos níveis de glicose sanguíneo e, como consequência, uma hipooxigenação cerebral e uma perturbação a nível do cérebro que pode se traduzir em baixa autoestima,
pouco vigor cerebral, pouca disposição mental para realizar tarefas essenciais à vida. Alimentos e doenças mentais. Existe uma relação entre alguns alimentos e as doenças mentais. O pior alimento para o cérebro é o açúcar. O açúcar é um alimento que tem 99% de sacarose, 0 fibras, 0 vitaminas, 0 minerais. Ele é totalmente impróprio para o consumo humano. Ele não tem fatores que regulam a absorção do açúcar, fazendo com que o açúcar chegue em pequenas quantidades, mas constante no sangue. E como consequência, ele acaba trazendo alguns problemas. Tanto que a Organização Mundial de Saúde afirma que o ideal seria que não consumíssemos mais do que 25 gramas de açúcar por dia, no máximo 50. E esta não é a média de consumo no Brasil. No Brasil, em média, consumimos cerca de 173 gramas de açúcar por dia. Aliás, é um dos países onde mais se consome açúcar no mundo. Talvez isto explique o fato de sermos campeões em ansiedade e depressão. E também em doenças demenciais, já que hoje no Brasil temos mais de 1 milhão de pessoas com Alzheimer. O problema do açúcar é que ele está presente na maioria dos alimentos que consumimos. Está presente nos refrigerantes, nos sucos em caixinha, nos pudins, nos bolos, nos pães, nos doces, nos sorvetes e até mesmo naquele biscoitinho que se compra lá no mercado. Quando se lê, se percebe claramente que o açúcar é um dos principais ingredientes. Ele também é usado para adoçar sucos, e quanto mais ácido for a fruta, pior. Se o suco é de limão, se o suco é de maracujá, a adição de açúcar é ainda maior. Isso faz com que, em média, o brasileiro consuma em torno de 6 a 7 vezes mais açúcar do que o recomendado. Talvez isto explique a pandemia de doenças mentais e também a pandemia de diabetes que temos hoje em nosso país. Vejam essas citações. O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doença. Conselho sobre Saúde, página 154. Açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. E hoje é um comportamento típico da maioria das pessoas, o mau humor. É raro encontrarmos pessoas bem-humoradas, felizes, satisfeitas com a vida. Outro alimento que precisa também de cuidado são as gorduras de má qualidade. Entre elas, poderíamos citar como número 1, a pior de todas, a margarina. Hoje já se sabe que grande parte das placas de arteriosclerose, ela não é causada somente pelo colesterol, mas sim pelo acúmulo de gorduras de má qualidade. Os óleos vegetais refinados e parcialmente hidrogenados, e para piorar a situação, são envasados em embalagens transparentes. Essas embalagens não filtram a radiação solar, fazendo com que esse óleo que fica armazenado nas gôndolas dos supermercados, eles oxidem rapidamente. A manteiga tem que ser usada com cuidado, já que grande parte dela, cerca de 63%, é composta de gorduras saturadas. A carne, 8% da carne, ela é composta de gordura. Esses alimentos têm algum prejuízo para o cérebro. Tanto que, sobre a carne, olha essa citação: regime carne muda a disposição e fortalece o animalismo. Constituímos-nos daquilo que comemos e comer muita carne diminui a atividade intelectual. Um sangue, quando ele tem uma quantidade maior de substâncias pesadas, ele circula de forma mais lenta e isso implica em um menor suprimento de oxigênio, de nutrientes essenciais para o bom funcionamento cerebral. Talvez seja essa a explicação para esta citação de que comer muita carne diminui a atividade intelectual. Os estudantes efetuariam muito mais em seus estudos se nunca provassem carne. Por outro lado, existem alimentos que são protetores da mente, os nootrópicos. Os alimentos antioxidantes de alto poder antioxidante são extraordinários para o cérebro.
como já foi mencionado aqui, o cérebro é o órgão que mais consome oxigênio em nosso corpo. É um órgão de intensa atividade metabólica. E quanto mais oxigênio presente nas reações metabólicas, maior a produção de espécies reativas de oxigênio, maior a produção de radicais livres. Então, os alimentos antioxidantes são extremamente úteis para proteger o cérebro. Entre esses alimentos está a uva, todos os vegetais de cor mais escura, as frutas de cor mais escuras, elas são ricas em substâncias antioxidantes, como por exemplo a antocianina. O resveratrol da uva tem uma proteção extraordinária para os vasos sanguíneos. A manga, que tem vitamina A, vitamina E e também a vitamina C, ou seja, 3 vitaminas que têm efeito antioxidante, que são capazes de neutralizar os radicais livres. A banana ela é útil para o cérebro por fornecer uma quantidade elevada de triptofano, e o triptofano é a matéria-prima que o organismo utiliza para produzir a serotonina, que é um neurotransmissor que faz com que a pessoa tenha mais prazer, mais alegria. De maneira que hoje os medicamentos antidepressivos atuam no mecanismo da serotonina. Alguns desses medicamentos induzem o organismo a produzir mais serotonina e outros ajudam o organismo a poupar a serotonina, promovendo uma diminuição da degradação da serotonina pelo organismo. A maçã ela é um ótimo alimento, ela possui fibras solúveis e essas fibras solúveis funcionam como um prebiótico, ou seja, alimentam a flora bacteriana. E já se sabe que 90% da serotonina produzida pelo organismo é produzida no intestino. Alimentos que melhoram a saúde intestinal são ótimos para melhorar o funcionamento cerebral, já que no intestino se produz substâncias que melhoram a condição do nosso cérebro. Gorduras de boa qualidade, como por exemplo o abacate, o azeite, as nozes, as amêndoas, a castanha do Pará, a castanha de caju, são as sementes de linhaça. Resumindo, as sementes oleaginosas possuem gorduras de ótima qualidade e também substâncias que protegem o nosso cérebro, como por exemplo a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel e tem ação principalmente em meios lipídicos. Protegem as membranas gordurosas das células. A vitamina E presente nos óleos vegetais de boa qualidade, esses que são prensados a frios ou que são consumidos no próprio alimento, tem uma importância muito grande porque atua em meio lipídico. E o cérebro é um órgão onde a presença da gordura é abundante. As gorduras de boa qualidade, como o abacate, como o azeite, como a amêndoa, as nozes, as castanhas do Pará, a castanha de caju, o coco, as sementes oleaginosas, como a semente de linhaça, fornecem gorduras de ótima qualidade e além dessas gorduras de ótima qualidade, que são substâncias que nutrem o nosso cérebro, esses alimentos contêm grande quantidade de vitamina E. E essa vitamina, ela protege principalmente as membranas lipídicas das células. É um tipo de vitamina que atua em meio lipídico. Protege principalmente as membranas dos neurônios e facilitando a comunicação entre esses neurônios. O coco tem uma particularidade, ele é rico em tocotrienol, que é considerado o mais poderoso antioxidante para as células cerebrais. Existem estudos, existem relatos, ensaios clínicos que mostram claramente que o consumo de óleo de coco extra virgem tem sido útil para recuperar a cognição de algumas pessoas com a doença de Alzheimer. Existem relatos de pessoas que não conseguiam mais dirigir, que não conseguiam ter uma vida normal e que recuperaram as funções normais do cérebro a partir do momento em que passaram a fazer uso de óleo de coco. É claro que é conveniente que você procure um nutricionista que entenda disso, que conheça esses protocolos e possa orientar você a consumir a quantidade mais adequada.
Os cereais, eles também possuem na sua fibra, no seu farelo, uma grande quantidade de tocotrienol, a mesma substância presente em abundância no coco, e que são úteis também para proteger o cérebro. Veja essa citação: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Ciência do Bom Viver, página 296.